E aí, galera, estamos de volta. Achou que houve uma certa modificação aqui no cenário e tal? Eu estava lá, vim para cá, negócio meio. A gente não gosta de coisas muito estáticas, né? Mas enfim, rapaziada, vamos para a nossa resenha. A resenha hoje promete aqui. Bom, enfim, a gente falou sobre uma série de confrontos em períodos muito distantes. E é evidente, né, que a gente vai dar um pouco mais de atenção a, ao duelo que o Nahal tratou, de 2003, porque todos os três estávamos presentes. 7-4, Nahal também já estava, mas possivelmente muito criança. Né? Ainda tinha 4 anos, né? Não, Eu 4 anos ainda. acompanhei, eu acompanhava legal. E em 1919, cara, só o Marcelo, né, tinha nascido. Mas a gente. Mas eu não fui para a excursão. Eu era menor de idade ainda. Isso, é isso aí. Seus pais não deixaram. Meu pai não deixou ir. Eu fui convidado. Exatamente. Boa, bem lembrado. Esse detalhe é importante. Então, 1927, galera. 1927, inclusive, não podia entrar no estádio ainda. 1927, não? Não. Por quê? Porque acharam que eu era maluco, então eu não. Ah, bom, aí sim, aí tá tudo certo. Então é o seguinte. Eu chegaram lá e falei assim, cara, eu moro aqui perto, eu sou um cara do catete. Só entendeu tudo errado, sabe? Pois é. Marcelo já tinha comprado até a passagem, né, lá para Recife, que ele ia de ônibus, ele ia de 415. Mas olha só, a gente vai falar aqui, primeiramente, né, Marcelo, eu vou deixar com você, né? Já que você falou que ia fazer uma correção, você sabe que nosso público é composto por muita gente maneira, mas muito safardana, que gosta de ficar ali. Então, mete bronca. Não, que eu falei que a máquina do tempo eu ia falar 106, não me toquei. Depois você falou 116, foi 116. Nós já estamos em 2035. Isso. Não é possível. É 106. Um ato fálico. Mas a questão é. 19 dá 6. Exato. E o cara é professor de matemática, só aqui entre a gente. Mas tudo bem. Mas deixa passar. Vários números. Vários cursos. Ao mesmo tempo. Cursos. Meu pensamento, às vezes, atrapalha meu raciocínio. Exato, eu conheço bem isso, né? Aquele curso lá no Paraguai, mas tudo bem. Vamos começar a nossa resenha aqui. Ó, galera, já que a gente vai focar mais no. Eu acho que não tem como não focar mais em 2003, né? Eu acho que enfim. Mas vamos só dar uma pincelada aqui rápida. Naqueles caras lá de trás, né? E a gente citou alguns nomes importantes da década de 10, década de 20, década de 30, né? E o curioso é que, beleza, o cara não jogou nessa excursão em 1919, mas já estava ali, já jogava, já era um moleque, que é o Nilo. O Nilo, que a gente vai falar muitas vezes sobre o Nilo, só para fortalecer, galera, quando se fala de grandes jogadores, lógico que a gente vai sempre ter que reverenciar Garrincha, Newton Santos, Didi, Jairzinho, Quarentinha, enfim, tá? Lógico, toda vez a gente vai ter que reverenciar esses caras. Tem que reverenciar. A história do Botafogo passa por esses caras. Mas tem outros jogadores impressionantes, incríveis, que jogavam em épocas muito diferentes, que não havia visibilidade, né? E jogadores que usavam a camisa do Botafogo não simplesmente para representar. Era uma pele mesmo, como o Marcelo usou uma expressão que eu achei bem legal, né, que a camisa do Botafogo era uma pele para ele. Tinha jogador do Botafogo que, aliás, eu estou falando aqui para vocês e até esqueci de mencionar um negócio que eu vou mencionar aqui na resenha daqui a pouquinho, que incorporavam o Botafogo de Futebol Regate, que na época era Botafogo Futebol Clube. O Nilo foi um desses caras, né? O Neco foi um desses caras. O Neco, um negócio que eu esqueci de falar, que é importante, no final daquela excursão de 1927/28, já em Recife, o Botafogo recebeu um convite para fazer jogos de basquete, né? Alguns jogos de basquete. E esses jogadores, naquela época, apesar das suas profissões, tá, cara? Esses caras tinham profissões. Eles eram tão integrados aos clubes, aos seus respectivos clubes, que praticavam vários esportes, defendiam o clube em vários esportes. E aí, os caras montaram um time de basquete ali, que eram o alemão, o zagueiro, que, aliás,
eu tenho uma parada que eu gosto, umas pastas que eu faço. O Alemão faz parte de um dos 4 grandes, imensos zagueiros do início do século do Botafogo. Alemão, Palamone, Alfredo Monte e Osni Werner. Eu vou falar sobre esses caras, hein? Esses caras são top. Então, o time de basquete, olha só, Alemão, Nilo... Nilo era baixinho. Mas o Neco, Alarico Maciel, que era muito integrado ao Botafogo e jogava nos segundos times, e o Ariza. Esses 5 caras jogaram e ganharam todas as partidas. Então, assim, só voltando aqui rapidinho, o Nilo é uma figura emblemática do fim dos anos 10, anos 20 e anos 30. Então, é um cara extraordinário na história do Botafogo. Como o Marcelo citou, Carvalho Leite, que a gente já falou várias vezes aqui, que é um ícone da história do Botafogo, né? Falamos sobre vários nomes ali, o Álvaro Marieta, que era um ponteiraço, um Patesco, que eu não me canso de falar do Patesco, né? A gente fala sobre vários desses caras que são importantes de você, que nunca ouviu falar, começar a guardar esses nomes. Porque se o Botafogo de Futebol Regatas foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, a sementinha foi plantada, gente, lá atrás, cara, por esses caras, esses malucos. E só para a gente estender um pouquinho na nossa conversa, Narral falou de 2003, que o Botafogo jogava a Série B, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de alguns personagens aqui. Em 1923, se liga, o Botafogo foi fazer um jogo, que eu quero falar sobre isso também num outro episódio, um jogo eliminatório, para ver se o Botafogo ia ficar na primeira divisão do Rio ou não, porque o Botafogo quebrou politicamente. Contra o Vila Isabel, não foi isso? Exatamente. O Botafogo rachou politicamente e vários jogadores demandaram. Foram embora. Nilo, inclusive. Formaram o time chamado Western, não foi? Faroeste. O Nilo saiu porque o Odemar, tio dele, exatamente, ligou para a direção do Botafogo, então aí o Nilo sai por causa do tio. Exato. Aí vai para o Brasil, né? Isso. Não, em 24 foi para o Fluminense. Ele já tinha brigado, o Aldemar também tinha. O Nilo já tinha saído, foi para o Brasil, voltou. Vários jogadores, né? Que eles não queriam, alguns não quiseram trocar de clube, e aí simplesmente pararam, mas saíram do Botafogo. Então o Botafogo no campeonato de 23, foi qualquer nota. E aí precisou fazer um último jogo, e aí foi legal, que na reta final, alguns desses caras voltaram. Os caras barrigudos. O irmão do Teté, do Altemar Dutra de Castilho, o Alquinda, né? Ele volta, faz 2 gols nessa final. Então, assim, esses caras lá atrás ajudaram demais o Botafogo a se tornar o Botafogo campeão do continente. Então, vamos lá, gente. Marcelão, vamos falar sobre... O que você quer falar mais sobre a tua parte lá? Tem mais alguma coisa que você queria agregar ou a gente vai partir para 2003? Só para uma coisa assim, uma curiosidade, né? Essa Companhia Nacional de Navegação Costeira, né? Todos os navios começavam com ITA, o nome, né? E 2 deles foram afundados na década de 40, os submarinos alemães aqui na costa brasileira. Foi que o Brasil entrou na guerra e tal. Uhum. Dessa turma aí, foram 2 ITAs que foram. Caramba. E tinha uma música, se eu não me engano, o ITA virou um tipo de barco, assim, né? Como Gillette, a lâmina de barbear. Sim, uma marca, né? Uhum. Uma marca, pois é. Então tem uma música que eu acho que é do Dorival Caymmi, né? Peguei um ITA no norte. Isso. E vim para o Rio morar. Exato. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. Então, ITA virou sinônimo de barco a carvão, né? Sim, para tu ver, né, cara? Que coisa, né? O que os caras tinham que enfrentar, né, para viajar, né? Eu mencionei a questão das doenças. O Narral abandonou, né? O Narral resolveu ir embora. Está voltando já. Está voltando. Ele estava. Deixa eu entrar. Deu um bug. Sei lá. Eu estava incomodado de estar na parte de cima da tela. Isso, aí o cara mascarado, ele não quer ficar sozinho embaixo ali, tranquilão, sem incomodar, sem ser acomodado. Então, beleza. Vamos passar, então, lá para 2003, né? A gente tem uns negócios para a gente falar sobre 2003.
Acho que seria legal a gente discorrer um pouquinho sobre a importância do Bebeto, né, Marcelo e Narral? A importância do Bebeto, né? O Bebeto entrou na eleição no final de 2002, assumiu em 2003, né? E fez 1000 coisas. Para começar, ele fez umas arquibancadas no Caio Martins, atrás do gol, para ampliar para 10 mil a capacidade, não sei o quê. Eu não tinha arquibancada atrás daquele gol do ginásio, né? O do ginásio. E foi dando um ar ao Botafogo de mais respeito, apesar de estar na segunda divisão, né? Até chegar em 2007 e fundar a Botafogo S.A., aquela companhia, né? Muito malandramente, capitalisticamente falando, e arrendou o Newton Santos, na época era João Avelange o nome do estádio, né? Sim. Engenhão, arrendou pela Botafogo S.A., que não tinha dívida. Sim. Os outros, o Fluminense e o Flamengo queriam, mas não tinham nada à consta, não tinha aquelas certidões que são necessárias para que você arrende uma coisa do governo assim e tal. Então, o Bebeto, eu ficava assim, falando com os amigos meus, poxa, a gente outro dia estava feliz porque estava jogando o Caio Martins com a arquibancada maior, com maior capacidade, né? Hoje, a gente está estreando contra o River Plate, ganhamos de 1-0, né? Como arrendatários do Newton Santos, né? Esse vai ser o estádio para o resto das nossas vidas. Porque... Isso, durante o tempo. Na real... agora vai para 2051, mas depois... a estreia não foi com o River, né? Foi com o Santos, né? Não, foi o Fluminense, teve um jogo contra o Fluminense. Ah, sim. Fluminense. Mas ele ainda não era nosso ainda, né? Não era nosso ainda. Sim. O Fluminense foi a inauguração do estádio. Perfeito. Da prefeitura. Perfeito. Aliás, é importante... Nosso, né? Isso. Agora é importante lembrar que teve uma licitaçãozinha, né? Quer dizer, eu vi clubes interessados, que hoje em dia desdenham do estádio Newton Santos, e aí, quando precisam, vão lá, né? Querendo jogar e coisa e tal, mas que quiseram e não levaram, né? Acho que é legal. Tem um amigo meu que trabalhou na época do Canal 100, mais recente, que passava no Odeon, ali na Cinelândia, e tal coisa. E aí tinha o centenário do Fla-Flu, aí eles queriam filmar o jogo, que teve um Fla-Flu lá no Newton Santos, queriam filmar o jogo, aí ele chega aqui para mim reclamando, cobraram não sei quantos R$1.000 para a gente filmar lá, não sei o quê. Eu falei, cara, a gente podia fazer até de graça, desde que o Canal 100 exibisse Botafogo 6, Flamengo 0. Duvido que vocês não tenham filmado. Era o aniversário falso do Flamengo, que na verdade é 17 de novembro, né? No aniversário do Flamengo, bola foi do Flamengo. Claro que filmaram. Lógico. Se você vai arrumar esse jogo, Canal 100 aí, 6-0, a gente fala até de graça, até problema não, fala com o meu irmão, mas só a gente lembrar... Eles passaram um jogo europeu, não foi? De seleção europeia naquela semana, não foi? Foi. No cinema. Só para a gente lembrar aqui, contextualizando o negócio, essa eleição, eu me arriscaria a dizer, na minha opinião, né, que foi a eleição mais importante da história do Botafogo, cara, na minha visão. Porque a situação chegou a um ponto tão cara, só quem viveu aquilo lá. O Botafogo não tinha nada. Eu me lembro uma vez que o Carlos Eduardo Pereira foi falar que, eu peguei o Botafogo no pior cenário da história, porque as receitas estão bloqueadas. Eu me lembro quando eu vi isso, eu comecei a rir, eu falei, o Bebeto pegou, as receitas não estavam bloqueadas porque não tinha receita. Não tinha nem receita para bloquear. O Botafogo não tinha jogador, não tinha receita, não tinha nada. O Botafogo não tinha absolutamente coisa alguma. E como o Narral lembrou, quando o Levi veio para o Botafogo, ele veio pela amizade do Bebeto. O Bebeto ligou para ele, meu irmão, estou precisando aqui, cai dentro. E como o Narral bem lembrou, o Levi era um treinador na época para a primeira prateleira. E veio dirigir o Botafogo na Série B. Não é o Botafogo na Série B. O Botafogo na Série B sem nada. Sem nada. E aí alguns jogadores vieram, e aí o que fez?
O Levi liga para o Valdo, né? E fala: Valdo, estou precisando de você, meu garoto. Foi técnico do Valdo no Cruzeiro, blá. E aí o time acabou sendo montado daquela maneira, né? E legal, gente, como também bem lembrado, né? Na parte do Narral, aquela Série B, nós sabíamos, né? Todo mundo com sinceridade, porque eram 2 vagas, mas na realidade era uma. Que o time do Palmeiras era bem mais forte. O Palmeiras caiu para a Série B num descuido. Não era para cair. Aquele time não era Palmeiras tinha Arce, Dodô, Zinho, Wagner Love, isso, Marcão. Porra, como é que cai? É um time muito forte. Não sei como é que eles conseguiram cair. Caíram no Eu acho que descuido. até o Levi estava nas últimas rodadas no Palmeiras, não estava, o Levi? Nas últimas rodadas. Ele estava no Palmeiras. Não lembro. O Botafogo caiu por incompetência mesmo, porque o time era muito ruim. Foi total caindo, e já era. E aí eu me lembro. Foi a primeira vez que o Barro caiu, né? Exato. E aí e bateu na trave, né, Marcelo? Teve mais 2 vezes ali que aquela administração ali fez um. Vamos falar a verdade. Os caras fizeram uma força para cair, que os caras ali na interna. Porque não é possível, gente. Aí, quando cai, eu me lembro que teve até aquele papo de virada de mesa, o Bebeto falou negativo. E eu me lembro bem disso, cara. Porque eu estava tão nervoso, eu nunca fiquei nervoso com a eleição, cara. Eu estava nervoso, cara. E aí, quando o Bebeto, confirmado com a vitória cachapante, né? E o mais inacreditável que a situação colocou candidato. Os caras derrubaram o Botafogo e ainda botaram o candidato, porra. Aí eu me lembro que o Bebeto vira e fala assim, não sei se vocês lembram, que, beleza, feliz pra caramba e tudo, mas ele falava, cara, vai ser muito difícil a gente subir esse ano. Que a preparação era para 2004. Não sei se vocês lembram disso. Ele falou, cara, vamos tentar. Porque era o centenário do Botafogo, 2004. Mas imagina você disputar um centenário na Série B. Ia ser duro, né, cara? E aí, no Durante, foi levando, e deu. Tem time aí disputando, né? Pois é, né, cara? Mas. Se achava, né, então. Edu lembrou bem daquele 1-1, que a gente estava disputando a não caída com o Criciúma, na verdade, né? Aí tinha uma hora do jogo, aquele o 1-1, gol do Schwenk. O último jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Isso. 2004, né? 2004. Cara, tinha uma hora do jogo que a gente estava rebaixado. Isso. Tinha outra hora que não estava. A gente estava disputando com o Criciúma. Aquilo foi... Cara, aquilo foi uma doideira. Marcelo, eu trabalhava na Placar. Aliás, o Narral, a gente não pode deixar aí, Narral. Você vai falar do teu lance, tá? Vou falar. Mas assim, eu falando rapidinho aqui, nessa época eu trabalhava em 2003, eu trabalhava na agência Placar, 2004, 2003. E aí, cara, 2 coisas. No jogo do esporte, que a gente vai falar, eu estava fazendo o jogo, cara. Aí, como era internet, tu tinha que fazer rápido, né? E o Botafogo estava perdendo o jogo por 1-0. Eu fazendo o jogo na televisãozinha ali, cara, mequetrefe, porque era uma sala pequena e tal. E, cara, 1-0 pro esporte, eu já estava com a matéria pronta. Os gols do Botafogo foram no fim, né? Aí, beleza, quando empata, não sei o que e tal. Eu comemorando e ao mesmo tempo já mudando, né, título, mudando lead, subtítulo. E aí, rapaz. Botafogo arranca o empate, né? Botafogo arranca o empate. Mas aí tu já tem a malandragem, o cara na malandragem, o que ele faz a malandragem? O lead, que é o primeiro parágrafo, você, obviamente, você deixa meio que pronto, mas se tu tiver que arrumar, tu arruma rapidinho, que é um parágrafo. O resto já está pronto, o resto que se dane. O resto você vai montando. Então, o que você tem que mudar? O título, o subtítulo e o lead. Isso tu faz em 2 minutos. Cara, mas foi exatamente isso, porque eu já tinha uma pegada de título, subtítulo e lead. O Botafogo empata, aí, na raça e o caramba. Mas foi o que o Narral lembrou. O Botafogo estava perdendo a liderança, mesmo com empate. Cara, quando vira, compadre, eu saio correndo lá no escritório, né, na agência. Eu estava numa casa de vila de um amigo meu, e a maior galera botafoguense para lá, a não ser Armando Mauro, que diz que é Flamengo. Mas ele só vê o jogo do Botafogo. Ele criou um grupo de zap só de amigos botafoguenses. Ele estava lá. Aí eu estava lá, uma salinha pequena para TV, tinha gente lá de fora, na grade assim, da sala, né, janela da sala, e eu estava nessa. Aí o Leandrão empatou o jogo no finalzinho, né? Aí teve um lance, cara, que é uma falta depois do empate. Uma falta a favor do Sport, assim, na meia esquerda, né? Não está muito perto do gol, não.
E aí o pessoal duas pessoas falam assim, pô, acaba, seu juiz, acaba que tá bom. Eu falei, não, calma que tem o contra-ataque. O cara bateu a falta na barreira, voltou. Aí eu acho que o lateral, acho que era o Rodrigo Fernandes, eu não tenho certeza, que cruzou para o Fábio fazer o gol da vitória. Foi o Rodrigo Fernandes, isso aí. Foi o Rodrigo Fernandes. Esse lance, essa parada foi curiosa, porque, como o Marcelo lembrou, o Botafogo empata, e aí qual era o grande lance? Pô, não tomar o gol, não tomar o segundo gol. Então, tipo assim, eu mesmo devo ter falado isso. Porra, peraí, segura aí que já tá aqui, já montei o título aqui de novo, já troquei o título, não inventa não. Aí quando sai o gol, que eu saio correndo ali, pai voltando, eu falei, pô, meu irmão, aí eu trocando os negócios, mas comemorando. Então, e o lance do Criciúma foi gozado. Eu tinha um colega que já até faleceu. Ele era muito Botafogo, cara, muito Botafogo. Ele já era mais velho e tal. A gente chamava ele de La Máquina, porque ele era muito rápido fazendo matérias e tal. Josué. Porra, Josué era uma figuraça. E aí, cara, ele nervoso, eu também, né? E como o Marcelo falou, pô, o Botafogo tomou um gol ali e estava rebaixado, meu irmão, que a gente estava brigando ali com o Criciúma e tal. E quando acaba o jogo, cara, nós pegamos Josué, isso dentro de uma redação pequena. Até quem não era Botafogo, ninguém pegou o Josué, botou nas costas, saiu correndo por dentro da redação. Cara, aquilo foi um alívio, porque seria muito injusto o Botafogo cair. Por tudo que estava passando, né, cara, de reestruturação, todo o esforço que o Bebeto fez, uma galera ali, jogadores, o Valdo, cara. O Valdo na Série B quebrou o braço. O Caio veio para o Botafogo em 2004 ou 2005? 4. Ele participa, ele joga esse jogo. Pois é, o meu medo é esse. Nós vamos jogar com um cara chamado Caio. Pois é, tem isso também. Ele joga esse jogo. E a tua história, Naval? Pois é, então, nesse período aí, mais ou menos uma semana antes do jogo contra o Sport, eu comecei a me sentir mal, umas dores de cabeça, e comecei a não enxergar direito e a voz ficar embaralhada. Bom, e aí acabei indo para o Barrador. Fui para o Barrador, que é um hospital aqui no Rio de Janeiro, né, de referência, né? Fui para o Barrador, cheguei lá, já não estava me sentindo muito bem. Aí veio o neurologista, rapidamente diagnosticou que era a síndrome de Guillain-Barré, que é, assim, eu já sabia dessa doença, embora, assim, ela passou a ser mais falada quando teve essa zika, né? Chikungunya, começou a ser mais falado, que começou a ter muita gente com Guillain-Barré em razão da zika, chikungunya, porque o Guillain-Barré é uma infecção autoimune, né, provocada por alguma infecção que a pessoa teve. Então, eu já sabia, porque eu tinha tido a minha tia na família que teve Guillain-Barré, e ela ficou cadeirante. Então, quando a médica falou isso lá no Barrador, eu não estava legal, mas eu falei assim, meu Deus, né, o que vai acontecer comigo? E assim, poderia acontecer, eu poderia ter morrido, poderia ter ficado vegetativo, poderia ter ficado sequelado, né, sobrevivido sequelado, ou ter ficado bom sem sequelas. E aí aconteceu que eu fiquei bom sem sequelas, né? E nesse dia do jogo, especificamente, foi o dia que eu saí do CTI e fui para o semi-CTI. Então, no semi-CTI, foi um quarto, né? E eu não lembro se tinha televisão, eu sei que eu não assisti o jogo, porque eu estava tomando uma medicação que dava um enjoo e um sono, né? O médico ele até falou assim, olha, com as devidas proporções, você vai assistir um enjoo como uma pessoa quando faz tratamento para câncer, quando toma medicação, né? É um enjoo, realmente era um enjoo estranho, um mal-estar. Eu sei que eu dormi. E aí, quando eu acordei, no domingo, né, a primeira coisa que eu queria saber é quando tinha sido o jogo, né? E aí eu não sei se eu falei com minha mãe ou com meu pai no telefone, e eu acho que foi com minha mãe. E ela falou, olha, o Botafogo ganha. E ela me contou os detalhes, né? E eu me lembro que, assim, a primeira coisa que eu quis saber, eu tava ferrado, né? Tava ferrado, mas querendo saber do Botafogo, né? Porque não sai da cabeça. A preocupação
era o Botafogo, né? Quanto foi o jogo. Então, por isso, quando a gente resolveu falar desses jogos contra o Sport Vitória, veio na minha cabeça falar especificamente desse jogo. Eu falei, deixa eu falar desse jogo de 2003, porque tem um lado assim, afetivo meu, né? Porque eu estava, vamos dizer assim, estava na merda, né? Me recuperando, mas estava na merda, mas a minha cabeça lá querendo saber quanto foi o jogo do Botafogo, né? Do domingo de manhã. E é isso, assim, é um jogo marcante. Como foi isso que te curou? Foi, né? Que me curou, né? A partir dali eu fui melhorando realmente. Fui melhorando, aí saí, fiz fisioterapia, né? E teria até que fazer fisioterapia para o olho. Quando eu fui na primeira, falou, não, você não precisa, não. Você não precisa, não. Aí eu fiz só mesmo do restante dos movimentos de braço, perna, mas foi muito rápido a minha recuperação. Maneiro, aí é isso, né? Não, mas é por isso que eu falei, não, eu quero fazer esse jogo, porque assim, o Botafogo, eu querendo saber do Botafogo, né? A nossa vida é essa, né? A gente, aquele negócio, eu falo assim, eu fico às vezes, eu fico assim, como seria a minha vida sem o Botafogo? Não seria, né? Não tem como, né? Como a gente seria sem o Botafogo? Sem o Botafogo, né? Uma personalidade completamente diferente. Sem dúvida. Até porque o futebol, ele marca, né? Ele vai permeando, assim, momentos das nossas vidas, né? Então, assim, quando a gente fala sobre um determinado jogo, indiscutivelmente está atrelado a um momento que a gente estava passando. Então, o Nahal, ele lembra uma história, essa história, graças a Deus, com um final super feliz, né? E eu não me refiro à vitória do Botafogo, eu me refiro à recuperação do cara, mas todos nós, você aí de casa, com certeza, você lembra de determinados jogos, e na hora que você lembra a respeito desse jogo, ou lembra desse jogo, você vai lembrar do momento que você estava vivendo, um momento pessoal, profissional, social, enfim. E isso acaba permeando. O futebol ele tem esse especial, né? Essa coisa da gente se integrar com o momento, né? A gente lembrou, eu brinquei aqui, décadas de 10, 20, não tínhamos referência, mas na década de 70 já. Eu era criança, Marcelo um pouquinho mais velho que eu e tal, o Nahal bem menor, mas assim, quando a gente pensa num determinado jogo, principalmente que a gente já estava aqui na área, a gente associa algum ponto, alguma questão pessoal, né? E o futebol ele tem essa importância, né, cara? Muito grande. Vamos esperar, vamos ver o que acontece com o Nahal, para a gente se despedir. Né? O Nahal está meio tenso, né? Para a gente poder ir embora. O Nahal saiu a francesa. A francesa é meio mal educado, para a gente poder ir embora. Poder... Logo do PSG. Pois né? Mas os caras ainda estão aí, né, meu irmão? Esse que é o ponto. Mas é isso aí, né, Marcelo? Vamos ver, eu não sei o que aconteceu com o nosso bravo Nahal. Eu não sei se é algo momentâneo ou se é algo permanente durante o dia. Essa internet do Brasil, né, cara? Você não pode confiar com isso, né? Bom, vamos nos despedir, então, porque a gente não sabe. O Nahal está voltando aqui. Está voltando? Então maravilha. Deu aqui que esquentou demais, fechou o aplicativo. Opa, aí. Não, porque a gente estava naquela. O cara vem, não vem, para a gente poder se despedir, né? Para o cabeça despedir sem Tem que esquentar. Tem que esquentar. A gente está falando de quê? Botafogo. Botafogo. Queima a porra toda. Galera, então é isso, né? Vamos nessa. Mais uma resenha para conta. Tem o próximo episódio que a gente já está engatilhando. Se você não assistiu, caiu aqui na resenha, a gente montou um episódio bem bacana sobre confrontos com o Sport Vitória, de vários momentos da nossa humanidade, com várias situações curiosas. Enfim, rapaziada, é isso. Curta o canal, curta os vídeos. Tem uma playlist com uma pá de vídeos ali, a gente já está metendo o pé. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, cara, se inscreve para dar uma força para a gente. Marcelão já está ali com o seu sininho, tá? Compartilha com os amigos. Vamos tentar, estamos começando essa trajetória, vamos chegar rapidinho. Quanto mais possibilidades a gente tiver, a gente começa a fazer as lives. A gente está chegando já nos pontos
para a gente querer fazer. A gente já quer fazer as lives e a gente precisa da força de vocês para a gente começar a fazer. Beleza? Agora sim, vamos, Marcelo? Se inscreva no canal, receba nossas notificações e seja avisado ou prevenido dos nossos próximos atos e vídeos. Isso. Valeu? Valeu, rapaziada. Vamos indo nessa. Até a próxima. Fiquem bem. Botafogo História ontem, hoje para sempre. Até a próxima. Fiquem bem. Se cuidem.